Queria falar um pouquinho a respeito do impacto do ministério de Jesus Cristo. Como a cruz de Cristo provocou mudanças. Vamos ver que mudanças a cruz provocou. Por exemplo, o Antigo Testamento foi superado pelo Novo. O sacrifício de animais foi superado pelo sangue do Cordeiro. O sábado foi superado pelo dia do Senhor. A lei é substituída pelo Evangelho. Um novo mandamento vos dou. O sermão da montanha. O Evangelho de Cristo, a graça superando a lei, ou respondendo à lei. A circuncisão pelo novo nascimento e o batismo. E verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado no coração, conforme Paulo fala aos Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Porque nós é que somos a circuncisão, Filipenses 3, 3. A cruz provocou mudanças, porque a gente vê que o sacerdócio levítico foi substituído pelo sumo sacerdócio de Cristo. Só vê lá o livro de Hebreus. E pelo sacerdócio universal de todos os crentes. A Jerusalém terrestre é substituída pela esperança da nova Jerusalém celestial, a terra prometida pelo céu, o templo pelo corpo de Cristo. Israel dá lugar à igreja como povo de Deus, congregando judeus e gentios. Agora, outro tópico. A questão agora é, haveria um plano distinto de salvação para Israel? A gente já deu uma palhinha a respeito disso, mas vamos chegar junto agora com tudo. Haveria um plano distinto? Um outro evangelho, uma outra maneira de salvação para judeus, para Israel? Bem, haveria salvação através da lei? Ela viria através da lei? Veja o que o Schaeffer, quem já ouviu falar do Schaeffer, teólogo, dispensacionalista, dos mais conceituados, isso aqui está na teologia sistemática dele, tá? Olha o que ele diz. Os israelitas foram designados para viver e servir debaixo de um sistema meritório e legal. E perceba, conforme ele vai escrevendo, que ele entende que isto continua válido. Este é o desígnio, este é o propósito, esta é a sina, este é o destino do povo judeu. Ao passo que os cristãos vivem e servem debaixo de um sistema de graça. Portanto, uma distinção clara entre igreja e Israel, entre o modo de salvação, um caminho de viver, o modo de salvação para judeus e um modo e um caminho para a igreja. A graça é para a igreja, a lei é para os judeus. Está aqui, claro, como ele ensina. Que os israelitas, como uma nação, têm a sua cidadania agora e seu destino futuro se concentra somente na terra, estendendo-se até a nova terra que está por vir, ao passo que os cristãos têm a sua cidadania e o seu destino futuro centralizados somente no céu, estendendo-se até os novos céus que ainda hão de ser criados, possivelmente. Entenderam? E aí? Dois planos de salvação. Para os judeus, a lei. Para a igreja, a graça. Só que a palavra de Deus é clara. O Novo Testamento é enfático. Ninguém é justificado pela lei. Gálatas 3:11. Paulo diz, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Romanos 3:20, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei. Gálatas 2:21, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Isso é fazer pouco caso da cruz. Paulo claramente diz que é impossível alguém ser salvo pela lei, e por isso se fez necessária a cruz de Cristo.
Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito, um único Senhor, um único povo, uma única salvação através da graça. O fim da lei é Cristo. Dizer que o antigo regime da lei, que foi superado pelo Evangelho da Graça, vai ser ainda reavivado, é o mesmo que dizer que o sacrifício de Cristo não foi eficaz e suficiente. A Bíblia nada diz sobre o fim da era da igreja e a restauração da era judaica, e também nada ensina sobre um dia de restauração do período da lei, pois, segundo as Escrituras, a lei serviu de tutor, como aio, para o Evangelho, e não tem por que voltar à cena, porque o fim da lei é Cristo. E sobre a nossa morada celestial, porque ele também ensina que para os judeus o projeto de Deus é algo terrestre, para os judeus a lei e um paraíso terrestre, uma terra mesmo, terra prometida. Para a igreja, a graça e um céu. Não é isso que a gente viu Schaeffer, com todas as letras, descrevendo? Dois propósitos distintos. Deus tem dois povos com dois planos e projetos de salvação, propósitos distintos e futuro distinto. Através da lei, os judeus alcançarão a terra prometida, e através da graça, a igreja encontrará a nova Jerusalém celestial. Apocalipse 21 diz o seguinte: a noiva e a esposa do Cordeiro, já descreve bem a igreja aqui, né? Como noiva e como a esposa do Cordeiro. Este novo céu é chamado de quê? Nova Jerusalém. É uma referência judaica, é a nova Jerusalém. É a nova Canaã, é a terra prometida, entendida em termos do Novo Testamento. É a promessa da terra prometida, entendida em termos de céu. Estamos falando aqui no capítulo 21 do céu, da morada celestial, da noiva, da igreja. E esta noiva e essa igreja vê a sua morada celestial com um nome que remonta aos dias do Antigo Testamento, a capital de Israel, a Canaã, a terra prometida, a capital da terra prometida. Está entendendo essa alusão? Está entendendo essa ponte que está sendo feita? Mostrando que encontra o cumprimento da terra prometida na Nova Jerusalém. Tem mais, nas portas estão escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Mais uma alusão às promessas do Antigo Testamento que encontram cumprimento aqui em Apocalipse capítulo 21, a respeito da terra prometida. As tribos de Israel, as portas com os nomes das tribos. Então, outra coisa que se observa é que nos fundamentos estão os nomes dos apóstolos. Quer o número 24 mais uma vez? Está vendo aqui? Uma representação da coletividade do povo de Deus, de ambos os povos fez um. Não há essa terra prometida, essa nova Jerusalém celestial, é terra que tem o nome dos patriarcas de Israel. Ela tá cumprindo, ela está lá evocando toda a memória, toda a esperança antiga, que se cumpre e se realiza no Cristo, que é o Messias de Israel. E os apóstolos também aqui estão presentes, como fundamento. A igreja fundamentada sobre profetas e apóstolos, os 24 mais uma vez aqui presentes, 12 do Antigo, 12 do Novo. O povo do Antigo Testamento, do Antigo e do Novo Testamento, habitarão juntos na Nova Jerusalém, é o que vemos aqui. A igreja é descrita também em termos judaicos. Aqui é muito interessante você observar, tem muitos textos, eu não vou citar os textos eu mando para vocês depois por e-mail, mas
No Novo Testamento, a igreja é descrita inúmeras vezes em termos claramente judaicos. O Israel de Deus, não são poucas as passagens, dá uma olhada aí, muitas referências. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, veja aí as referências. Denominada as 12 tribos, veja aí as referências. Judeu interiormente, está lá em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29, a circuncisão, também a igreja é chamada de a circuncisão, dá uma olhada lá. Opa, a igreja continua sendo descrita em termos judaicos, nos seguintes termos: os que chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, Hebreus 12, 22, não é interessante? Como ele aplica terminologia que distinguia, que se dirigia ao povo do Antigo Testamento, ao Israel do Antigo Testamento, e aplica sem a menor cerimônia à igreja, e não é apenas um apóstolo, e não apenas uma vez, é muitas e muitas passagens. Temos aí, como já vimos no Apocalipse capítulo 21, o novo céu, onde a igreja morará, é denominada Nova Jerusalém, possui portas onde estão escritos os nomes dos 12 tribos de Israel, os filhos da promessa, como Isaque. Olha, a igreja é chamada como filho da promessa, assim como Isaque. Legítimos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, Gálatas 3, 29. E eleitos de Deus, Romanos 9, 33.